Este é o incrível relato sobre o incidente da Ilha Mauri. A tarde de 21 de junho de 1947, amanheceu brilhante e clara sobre o Estreito de Puget, Washington. O sol estava alto no céu, lançando seus raios dourados sobre a vasta extensão de água, criando um cenário de tirar o fôlego. As águas brilhavam sob um céu que começava a mostrar o calor do início do verão. O reflexo do sol na superfície da água parecia 1 milhão de diamantes cintilantes, cada um competindo para capturar a atenção dos observadores. Harold Dow, um patrulheiro portuário, fazia suas rondas habituais, acompanhado em seu barco de trabalho por seu filho de 15 anos, Charles, e seu cachorro, Skipper. Eles estavam acostumados a essas patrulhas, mas aquele dia estava prestes a se tornar extraordinário. Mal sabiam eles que estavam prestes a vivenciar um evento que os catapultaria para o centro de um dos mistérios mais intrigantes do século XX, o incidente de Ilha Mauri. Um evento que seria discutido e debatido por décadas. Enquanto Dow navegava perto da Ilha Mauri, uma pequena ilha pouco habitada no sul do Estreito de Puget, seu olhar foi atraído para o céu por uma série de objetos incomuns descendo. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. 6 objetos em forma de rosquinha, metálicos e imensos, moviam-se com uma graça misteriosa que desafiava as leis conhecidas da física. Eles não faziam nenhum som, apenas flutuavam e se moviam de maneira que parecia impossível. Eles pairavam em silêncio por um momento, refletindo a luz do sol enquanto dançavam contra o pano de fundo de um céu sem nuvens. A visão era ao mesmo tempo hipnotizante e desconcertante. O espetáculo era tão fascinante quanto aterrorizante. As pessoas no barco não conseguiam desviar o olhar, presas entre o medo e a curiosidade. Dow observava paralisado, enquanto um dos objetos descia em direção ao seu barco. Ele sentia seu coração bater mais rápido, a adrenalina correndo por suas veias. Seu filho, igualmente impressionado, estava ao lado dele, o medo estampado em seu rosto jovem. Charles nunca tinha visto seu pai tão assustado, e isso só aumentava seu próprio terror. O ar crepitava com uma energia invisível, uma tensão palpável que lhes causava arrepios na espinha. Era como se o próprio ar ao redor deles estivesse vivo, vibrando com uma força desconhecida. O enorme objeto, brilhando à luz do sol, parecia desafiar a própria gravidade, seus movimentos tão suaves e silenciosos quanto um fantasma. Era uma visão que desafiava toda lógica e compreensão, deixando todos a bordo do barco em um estado de choque e maravilha. Os objetos, diferentes de qualquer aeronave que Dow já tivesse visto, eram diferentes de tudo que alguém já havia relatado ter visto antes. Eles não se assemelhavam a nada conhecido, nem mesmo aos relatos mais fantásticos de avistamentos de OVNIs. Eles eram enormes, cada um estimado em cerca de 30 metros de diâmetro. A magnitude desses objetos era impressionante, dominando o céu com sua presença imponente. Eram circulares, com um buraco no centro, como uma rosquinha. Essa forma peculiar os tornava ainda mais intrigantes e misteriosos. Não emitiam nenhum som, fumaça ou escape, desafiando a lógica de qualquer motor conhecido. A ausência de ruído era perturbadora, como se o próprio ar estivesse em silêncio. Os objetos moviam-se com uma fluidez desconcertante, pairando, mergulhando e mudando abruptamente de direção com uma velocidade impossível. Era como se desafiassem as leis da física. Um dos objetos, aparentemente curioso sobre o barco de Dow, desceu a uma distância de aproximadamente 800 metros deles. A proximidade aumentou a tensão, tornando a situação ainda mais surreal. Pairava ali, um espectro silencioso e metálico contra a tela azul do céu. A visão era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Então, com uma rapidez que fez o coração de Dow saltar pela boca, o objeto começou a expelir uma chuva do que pareciam ser fragmentos metálicos. A cena era caótica, com pedaços de metal caindo do céu como uma tempestade. O ar se encheu de um zumbido agudo, um som que parecia vibrar até a medula de seus ossos. Era um som penetrante, quase insuportável. O medo tomou conta de Dow quando ele percebeu a gravidade da situação. Ele sabia que estavam em perigo iminente. Aqueles não eram objetos comuns, seus movimentos eram precisos,
deliberados demais. Pareciam ser controlados por uma inteligência desconhecida. Ele ordenou que seu filho se protegesse enquanto os destroços caíam ao redor deles. A segurança de sua família era sua prioridade. Os fragmentos metálicos, alguns do tamanho de um punho, atingiam o barco, deixando amassados e arranhões. O impacto era forte, ameaçando a integridade do barco. Skipper, seu cachorro, chorava e se encolhia, sentindo instintivamente o perigo. O animal estava aterrorizado, refletindo o pânico de seus donos. Os estranhos objetos permaneceram por mais alguns minutos, como se observando as consequências de suas ações. Então, com o mesmo silêncio assustador com que chegaram, subiram rapidamente ao céu e desapareceram. O céu, momentos antes tomado pelo espetáculo do desconhecido, estava vazio novamente, deixando Dal, seu filho e seu cachorro ferido em um silêncio atônito. O incidente, que durou apenas alguns minutos, pareceu uma eternidade. A experiência deixou Dal abalado e perplexo. Seu barco, antes um símbolo de seu sustento, estava agora marcado e amassado, um testemunho do encontro inexplicável. Skipper, seu amado cachorro, jazia morto, atingido pelos destroços que caíam. As águas antes familiares do Estreito de Puget agora pareciam ameaçadoras, guardando a lembrança dos estranhos objetos e dos eventos inexplicáveis que haviam ocorrido. Dal, lutando para assimilar a magnitude do que havia testemunhado, decidiu retornar para sua casa na Ilha Maury. O incidente o deixou com mais perguntas do que respostas. O que eram aqueles objetos? De onde vieram? E por que eles alvejaram seu barco? Seção 4. Entra o aviador civil. Kenneth Arnold investiga. A notícia do encontro de Dal se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de Kenneth Arnold, um piloto particular que havia relatado ter visto uma série de 9 objetos incomuns voando perto do Monte Rainier dias antes, em 24 de junho de 1947. O avistamento de Arnold havia causado um frenesi na mídia, com os jornais apelidando os objetos de discos voadores. Intrigado e preocupado com as semelhanças entre sua própria experiência e a de Dal, Arnold decidiu investigar mais a fundo. Arnold, acompanhado por um amigo, o capitão Edward J. Smith, um piloto veterano da United Airlines, voou para Tacoma, Washington, para se encontrar com Dal. Eles ouviram atentamente enquanto Dal relatava sua experiência, descrevendo os estranhos objetos em forma de rosquinha, os destroços que caíam e a morte trágica de seu cachorro. Arnold, já convencido da existência de aeronaves não convencionais após seu próprio avistamento, achou a história de Dal crível e profundamente perturbadora. Dal mostrou a Arnold pedaços dos destroços que haviam caído do céu. O material, leve e aparentemente metálico, era diferente de tudo que Arnold já havia encontrado antes. Ele coletou amostras dos destroços, na esperança de analisá-las, para entender com o que estava lidando. Seção 5. Tragédia nos ares. A queda do B-25 da Força Aérea do Exército. Enquanto Arnold se aprofundava no incidente da Ilha Maury, uma série de eventos se desenrolou que encobriria ainda mais o caso em mistério. O que parecia ser um simples acidente, logo se transformou em um enigma que intrigaria tanto o público quanto os investigadores. Em 4 de julho de 1947, poucos dias após o encontro de Arnold com Dal, um bombardeiro B-25 da Força Aérea do Exército, em um voo de rotina de Tacoma para Hamilton Field, na Califórnia, desapareceu sem deixar vestígios sobre o estado de Washington. A aeronave, que era considerada uma das mais confiáveis da época, simplesmente sumiu dos radares. O desaparecimento do B-25 causou ondas de choque em todo o país, já em alerta após uma série de fenômenos aéreos inexplicáveis. As pessoas estavam ansiosas e temerosas, e o desaparecimento do bombardeiro só aumentou a sensação de insegurança. A queda do B-25, logo após o incidente da Ilha Maury e o próprio avistamento de Arnold, alimentou especulações de que os eventos estavam de alguma forma conectados.
muitos começaram a questionar se havia uma força maior em jogo, algo além da compreensão humana. Teorias da conspiração corriam soltas, com alguns sugerindo que o B-25 havia sido abatido após encontrar os mesmos objetos misteriosos que Dow havia testemunhado. Outros acreditavam que o governo estava escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu. O governo, já lutando para explicar o número crescente de avistamentos de OVNIs, enfrentava uma pressão crescente para fornecer respostas. A população exigia transparência e clareza, mas as respostas eram poucas e vagas. Os destroços do B-25 foram eventualmente localizados em uma geleira remota nas montanhas Cascade, mas a causa do acidente permaneceu um mistério. As condições adversas do local dificultaram a investigação, deixando muitas perguntas sem resposta. A explicação oficial apontou para erro do piloto, mas muitos, incluindo Arnold, permaneceram descrentes. A falta de evidências concretas e a sequência de eventos estranhos alimentaram ainda mais as teorias de conspiração. O momento do acidente, tão logo após o incidente da Ilha Maury, parecia coincidência demais para ser ignorada. Para muitos, a verdade sobre o que realmente aconteceu com o B-25 ainda está lá fora, esperando para ser descoberta. Se gostou, deixe seu comentário e se inscreva no canal para novos conteúdos. Uri Spartatech.